Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma análise. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça numa contradição fascinante que está rolando no mundo da tecnologia. Vamos dar uma olhada na análise super interessante do Léo Andrade sobre como essa verdadeira obsessão da indústria pela inteligência artificial pode, por incrível que pareça, estar quebrando os fundamentos do desenvolvimento de software. Pois é. É uma daquelas reflexões profundas sobre o que realmente acontece quando a gente tenta automatizar absolutamente tudo sem pensar muito nas consequências de longo prazo para as equipes e para a própria base da programação. E para começar, a gente já bate de frente com uma pergunta bem provocativa. Por que o simples está ficando cada vez mais difícil? Sabe, esse é o grande mistério que guia todo o nosso papo de hoje. O mercado está focado o tempo todo em automatizar as tarefas, né? E a promessa da IA sempre foi a de facilitar a nossa rotina. Só que o relato mostra uma realidade onde as tarefas mais básicas, sabe, aquilo que deveria ser trivial e direto, pois é, isso parece ter virado um verdadeiro desafio de engenharia. A automação extrema também que transformando o básico em algo quase impossível. Beleza, então vamos mergulhar nisso. Parte 1. O fim do simples e o desaparecimento dos fundamentos da programação. A questão aqui é que, ao substituir profissionais em início de carreira por inteligência artificial, a indústria está pura e simplesmente desaprendendo a fazer o básico. E isso já puxa a gente para a parte 2, a armadilha da complexidade ou o absurdo da superengenharia. Sabe aquela pressão silenciosa no mercado para justificar o uso da tecnologia do momento? Pois é, isso acaba criando infraestruturas pesadíssimas para projetos que, na verdade, são minúsculos. E olha só como isso ilustra perfeitamente a situação. O autor traz um relato super palpável de um aluno que tinha um objetivo simples, muito simples mesmo: criar um formulário de cadastro para salvar nome e e-mail. Algo que é tipo o beabá do desenvolvimento, certo? E o resultado? O cara passou 4 horas brigando com os prompts do editor, a ferramenta simplesmente gerou uma arquitetura inteira baseada em microserviços para tentar resolver um probleminha minúsculo. É o exemplo clássico de como a IA, quando não tem aquela orientação fundamental por trás, acaba entregando um canhão para matar uma mosca. O autor resume bem essa loucura com uma metáfora fantástica. Nós estamos usando retroescavadeiras para plantar feijão no quintal. É exatamente isso. A superengenharia impulsionada pela IA está fazendo o mercado abraçar a automação extrema como a única forma aceitável de criar produtos. A gente vê soluções pesadas, super complexas, com cara de indústria pesada, para tarefas que pediriam só uma ferramenta simples do dia a dia. No fim das contas, é um desperdício enorme de recursos, de energia e de tempo. Tudo isso mascarado com aquele rótulo bonito de inovação tecnológica. Aí a gente chega na parte 3, o abismo geracional, o elo perdido na progressão de carreira. Porque veja bem, quando o mercado decide usar essas retroescavadeiras para absolutamente tudo, acaba criando um efeito cascata que é extremamente perigoso. Dá para entender a lógica desse abismo geracional em 3 passos bem claros. Primeiro, a IA vai lá e automatiza as funções mais básicas, ou seja, ela toma conta daquele primeiro degrau da carreira de desenvolvimento. Isso leva a gente direto para o passo 2. Quem está começando agora, os profissionais juniores, perdem a chance de escrever essas funções simples no dia a dia. E com isso, perdem um treinamento prático crucial, o que nos leva ao inevitável terceiro passo. Pensa comigo, se a base não é formada escrevendo simples hoje, como é que essa mesma geração de profissionais vai conseguir entender, diagnosticar e consertar os sistemas hipercomplexos do futuro? A ponte do aprendizado foi literalmente destruída. Agora vamos para a parte 4, a nova dívida técnica. Um tipo diferente de dívida tecnológica. O que é realmente interessante notar aqui é como essa obsessão por gerar código rápido muda completamente a dinâmica e o paradigma do mercado. Historicamente, falar de dívida técnica era falar de códigos ruins, atalhos que a gente tomava porque estava cansado ou com prazo estourado, sabe? Mas a nova definição de dívida técnica é muito mais assustadora. A gente está falando de um acúmulo rapidíssimo de um volume gigantesco de regras e códigos gerados por máquinas que ninguém, e eu digo absolutamente ninguém na equipe, entende por completo. É uma complexidade que brota ali em segundos, que não permite auditoria simples e acaba criando verdadeiras caixas pretas dentro dos projetos das empresas. E olha, a conta dessa nova dívida técnica sai muito cara. Os sistemas vão ficando cada vez mais difíceis de manter. Aquelas bases de código inchadas viram um pesadelo quase impossível de auditar com eficiência. Mas o ponto crítico que o texto bate na tecla é a hora da crise. Sabe quando um erro grave inevitavelmente estoura lá em produção?
Num cenário de caos total, não vai ter assistente virtual ou inteligência artificial que resolva o pepino em 5 minutos, viu? É exatamente nessa hora que a verdadeira conta da automação irresponsável chega, cobrando um conhecimento humano analítico e profundo, que pode simplesmente não estar mais lá. Então, o ponto crucial é como a área sobrevive a essa mudança toda. Isso nos traz a parte 5, o profissional do futuro e a redefinição do papel de quem desenvolve. Tem uma frase que resume perfeitamente a virada de chave mental que a gente precisa ter agora. O papel de quem desenvolve não é escrever mais linhas em menos tempo, é entregar soluções estáveis que parem em pé. A corrida não pode ser sobre quem digita ou gera mais código rápido com a IA. O verdadeiro trabalho, a essência da profissão, é entregar estabilidade. Ferramentas como a inteligência artificial estão aí para encurtar caminhos, claro, mas se uma escolha técnica acaba criando novos problemas só para fazer o básico funcionar, tipo aquele formulário que virou uma montanha de microserviços, bom, aí a estratégia inteira já nasceu totalmente equivocada. E aí fica muito clara a realocação de esforço que o futuro vai exigir da gente. Uma fatia bem pequena do nosso tempo vai ser, de fato, dedicada a escrever linhas de código do zero, já que as máquinas dão aquela baita acelerada nessa etapa. Mas a maior parte do trabalho, a fatia gigante do nosso tempo, vai ser gasta lendo, simplificando e, acima de tudo, garantindo a segurança de toda essa estrutura densa construída pelas máquinas. O trabalho vai deixar de ser puramente focado em gerar, para se tornar fortemente analítico e curatorial. O autor deixa uma visão fortíssima para o futuro do nosso setor. A próxima década não vai premiar quem gera sistemas inteiros com um clique. O mercado, na real, já está saturado com essa ilusão de velocidade extrema. O valor de verdade, aquele valor sustentável, não vai estar na superfície de gerar as coisas rápido, mas sim na profundidade do entendimento técnico. Profissionais que souberem dominar os fundamentos para conseguir organizar, podar e proteger o código que as máquinas geram, esses sim vão ser os grandes recompensados da próxima década. E para fechar nossa análise de hoje, deixo aqui a provocação do autor. Pense bem, a sua equipe sabe resolver o básico sem depender de um prompt. Essa é uma reflexão essencial para a gente avaliar as estratégias atuais. Fica o convite para você internalizar o custo real dessa ilusão de automação excessiva. Se a energia acabar, digamos assim, e o prompt não estiver mais lá, as bases continuam sólidas. Muito obrigado por acompanhar mais essa explicação com a gente e até a próxima!